ação já no próximo jogo, sábado contra o União, contra o time de Araras, e depois tem uma sequência complicada. Então nós gostamos, torcemos pro Noroeste. Eu estou segurando o máximo que estou podendo, Claudio, mas essas situações aí, na verdade, criam um certo desconforto, porque você sente de repente aí como se, caramba, aí não é casa de Maria Joana, ninguém aqui está aí por brincadeira, que todo mundo já fez um trabalho profissional nesse, naquele, ou em qualquer outro órgão de imprensa, todo mundo tem um histórico como cronista esportivo, mas é chato, viu, Claudio? Infelizmente essas coisas ainda continuam acontecendo, Tony. E dizia o site, aliás, está lá para quem quiser ver, Futebol Bauru, que o Carlinhos Capixaba já era para ter vindo para o Durusco em outra oportunidade, antes do início do campeonato, chegou a fazer exames médicos e foi reprovado. Volta agora numa outra situação. E um outro detalhe, Martins, eu também me sinto mal nessa situação, porque mesmo às vezes com certo atraso, mas antes que a notícia estivesse divulgada em qualquer tipo de órgão, eu recebia no meu e-mail, porque tenho lá cadastrado com a assessoria de imprensa, a informação. Tipo, o Noroeste contratou, o Noroeste vai apresentar, tal. Não tinha nada no meu e-mail. Não sei se algum outro jornalista mais privilegiado recebeu. Eu não recebi essa informação. É profundamente lamentável, a gente continua lamentando tais atitudes que são antidesportivas, antiéticas e extremamente duras contra aqueles que fazem o seu trabalho no dia a dia lá no estádio Alfredo de Castilho. O que a gente lamenta é que pessoas realmente inescrupulosas, vamos colocar desta forma, de repente estão agindo desta forma com os profissionais de imprensa que militam no dia a dia do Esporte Clube Noroeste. Que de repente esse tipo de coisa termine. Porque, olha, eu vou falar para você, a qualquer momento, qualquer coisa pode dar de forma errada, pode acontecer de forma errada com pessoas que continuam agindo desta forma, pensando que aqui é a terra de ninguém. Aqui é Bauru, tem um Esporte Clube Noroeste que está comemorando no próximo mês de setembro 100 anos de atividades esportivas aqui na cidade de Sem Limites e para todo o nosso grande querido Brasil e por que não dizer também pelo exterior. Tá certo, Carlos. Então, só para antecipar um pouquinho, amanhã vai ser às 11 horas acontece a apresentação oficial do atleta, que já trabalhou hoje com o grupo, e inclusive já está treinando no time titular, deve ser o titular já para o próximo jogo. É um jogador de 26 anos e eu tive a oportunidade de vê-lo em ação. Se você perguntar ele é bom, ele é ruim, não dá para responder. Eu tenho a recordação de tê-lo visto jogando pela Ferroviária, num jogo contra o Noroeste, com o treinador Luiz Carlos Martins. O Noroeste naquela oportunidade perdeu e acabou perdendo a chance de continuar no campeonato, na Copa Paulista, isso. Ele era lateral da Ferroviária naquela oportunidade. Isso mesmo, Martins, Carlinhos Capixaba. Isso, não, inclusive, eu estava falando com o Jota lá no estado Alfredo de Castilho, a gente chegou a essa conclusão, é o próprio. Só que agora ele estava no União Barbarense, ele estava se condicionando para disputar o Campeonato Paulista da Série A2 para o União Barbarense. Só que nas partidas amistosas, nos jogos da pré-temporada, ele teve um problema de contusão. E aí o negócio acabou melando. E ele estava sendo anunciado hoje, ele seria anunciado hoje como jogador do Rio Branco, de Americana. Ele seria anunciado hoje lá como jogador do Rio Branco de Americana. E nesse espaço ele acabou vindo para o Noroeste. Consta que depois da contusão do União Barbarense, aí entra a conversa que o Tony disse. O Noroeste foi responsável por custear as despesas de recuperação do atleta. E nesse caso ele priorizou, ao invés de ir para o Rio Branco, vir para o Noroeste. Porque a imprensa de Americana já estava anunciando esse jogador como jogador do Rio Branco. O Rio Branco é muito importante dizer que está na elite do Paulista, né? Está fazendo uma competição, está fazendo um mau campeonato, mas está na elite, né? Então tá aí, vamos esperar, amanhã o jogador se apresenta oficialmente, né? Jogador de 26 anos, e chega amanhã então para ser o novo titular da lateral direita do Norusco. Em contrapartida, o Giba acabou rescindindo o seu contrato. Depois de uma conversa com a diretoria, ele acabou rescindindo o seu contrato e nem no Alfredo Castilho está mais. Então tá aí, esse vai ser o time provável, Carlos. Há uma expectativa que o Bonfim possa retomar a condição de titular. Ele tem alternado muito no treinamento coletivo com o Samuel. O time que trabalhou mais tempo no coletivo hoje, o Yuri no gol, o Carlinhos Capixaba pela direita, a dupla de zaga Samuel Geilson e o Roque retoma a condição de titular pela lateral esquerda. Depois de uma parte do treinamento, o Bonfim entrou no lugar do Samuel. No meio não vai haver muita modificação, Negrete, o Júlio César que cumpriu automática volta, o Almir que está recuperado, estava no departamento médico, volta, e o Doda, né, que é a melhor expressão por enquanto ali na parte ofensiva desse meio campo. Negrete, Júlio César, Almir e Doda vão compor o meio campo. E na frente, Caruto e Rafael Aidar trabalhavam no coletivo juntamente com o Edenilson. Aí aconteceu um imprevisto.
o Edenilson acabou se contundindo. Teve uma deslocada, parece-me que é uma contratura, porque a gente tem que esperar a palavra oficial do departamento médico, mas pelo tempo que a gente está na estrada aqui, da distância, observando o coletivo, e não deve fugir disso não, deve ser uma contratura muscular. Aí você precisa ver a extensão dessa contratura, né? De repente pode ter sido uma coisa bem leve, ou de repente pode ter sido uma coisa complicada, sempre considerando que contratura muscular às vezes é coisa realmente para repouso. Então já fica aí essa preocupação, se o Edenilson, inclusive até a gente lamentou, eu confesso, né, que o profissional saiu chorando, viu, Carudo? Saiu chorando, porque ele sente que não é o momento de ficar de fora, se for o caso, mesmo por contusão. Ele está tendo aí todo o apoio do Amaury Kinevitz, ele sabe que não está vivendo um bom momento, porque o atacante vive de gols, e ele não fez gols ainda, então ele teria mais uma oportunidade. Já seria confirmado para o jogo do sábado, mas como acontece esse problema de contusão, isso deve ter passado como um filme pela cabeça do jogador. Ele chorou muito ali na saída do gramado para o vestiário, e deve ser avaliado melhor para se saber uma posição correta, se vai ou não vai para o jogo. É certo que amanhã tem treinamento coletivo, e o coletivo de amanhã é que define a formação. Então o treinador Maurício sempre diz o seguinte: quem treinou joga, se não treinou é porque não vai jogar. Então vamos esperar amanhã para ver. Vamos torcer para o Edenilson, né, se recupere, né, mesmo que seja para ficar no banco. Eu pessoalmente eu tenho minhas restrições quanto à condição técnica, mas não tem nada contra o profissional. Vamos torcer para que ele se recupere e que pelo menos, quem sabe, se ele tiver a preferência do treinador, que ele possa demonstrar a condição que ele já demonstrou em outras equipes, né? Aqui infelizmente ele está devendo. Mas enfim, essa foi a baixa do trabalho realizado agora à tarde, o Edenilson. No seu lugar, depois que ele saiu, entrou o Adilson Souza. Então o time não vai fugir disso aí. A gente espera que às vezes o torcedor, o próprio jogador, ouvindo a programação de esportes, não entenda os comentários que a gente faz como algo pessoal, né, Martins? Longe disso, a gente torce até para que o jogador, quando vai mal, se recupere mesmo, possa mostrar futebol. Mas eu estou achando que Deus está escrevendo certo em linhas sinuosas, como diria um amigo meu. Na realidade, a contratação aí do Carlinhos Capixaba e a dispensa do jogador Giba acaba vindo de encontro àquilo que a gente já detectou, que o Giba realmente não tem futebol para jogar no Esporte Clube Noroeste. Pode até ser que tenha futebol, mas não tem aquele futebol que todos nós estávamos esperando. Não mostrou até agora, não demonstrou ter esse futebol. Jogador extremamente limitado, tecnicamente falando, ainda deu azar de ter participado decisivamente no primeiro gol lá na sede de Sorocaba e realmente estava em baixa com o grupo em relação e com o torcedor também. E o Edenilson, por mais que a gente tenha torcido para ele, também não mostrou futebol. Agora, eu não gostaria que ele tivesse saído por um problema físico, não. Gostaria até que ele tivesse aí em condições, pelo menos, de compor o elenco que está pronto para o jogo de sábado. Mas que a entrada de outro jogador no seu lugar deixa a gente com uma perspectiva diferente para a movimentação ofensiva da equipe no próximo sábado contra o União, você pode ter certeza que sim. E que seja feliz o Giba, seja lá para onde ele for, né? Com certeza, com certeza. Olha, Caruto, e outra informação aí, com relação ao lateral Thiago. A gente tinha uma preocupação com relação à liberação, né, quando era uma transferência a nível internacional, mas os bons fluidos da transferência do Cicinho, foi contratado num dia e no outro dia já estava jogando pelo São Paulo, os bons fluidos que estavam no ar ajudaram a transferência do Thiago. Está liberada a documentação, o jogador fica à disposição. Salve, salve, como diria o amigo nosso. Alexandre Vilo, dele não. Do Alexandre, mesmo que ele tivesse liberado, ele estava fazendo uma recuperação. Mas a Associação Naval, 1º de maio, lá da bela cidade de Figueira da Foz, em Portugal, enviou rapidinho para a Federação Portuguesa enviou rapidinho para a CBF. Então está liberado, está em condições de ser aproveitado o Thiago.